No Gemini, a gente tem um modelo muito próximo ao modelo do ChatGPT. Mas aqui a gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, já falando sobre os modelos, a gente tem o modelo rápido, o de raciocínio e o Pro. O modelo rápido, ele é semelhante ao do GPT, ele vai te trazer as respostas, mas no caso do Gemini, ele costuma te trazer respostas mais confiáveis. Mas o ideal é que vocês sempre usem o raciocínio, que é o equivalente ao thinking do ChatGPT. Aqui as informações têm um- as informações são muito mais próximas da realidade, já que ele busca tudo isso do próprio Google, mas é sempre interessante revisar. Mas no geral, cerca de 85 a 90% das informações que ele trouxer são informações reais. E esse é o Pro, então esse é para algumas tarefas específicas, então matemática, programação avançada, o ideal é que ele seja usado nesses casos, porque vocês podem usar um modelo muito potente para fazer pouca coisa, e talvez ele comece a trazer informações muito específicas. Então, o ideal é sempre usar o raciocínio, a não ser que vocês estejam falando de alguma análise financeira ou a criação de um site ou algo do gênero. Quais são as vantagens do Gemini? O Gemini, ele tem algumas ferramentas que são melhores que o GPT e outras que o GPT não tem. Então, começando aqui pelas equivalências, a gente tem o Deep Search, que é equivalente ao investigar do ChatGPT. Aqui a gente tem o Canvas, que a gente consegue fazer as alterações, assim como o do ChatGPT. Aprendizado guiado também é muito próximo. Mas aqui a gente tem alguns recursos extras em relação à criação de imagens, criação de vídeos e layout visual. Então, a criação de imagens aqui, ela costuma ser muito mais fiel. Então, ela costuma não alterar rostos, ela costuma ah, incorporar o ambiente. Então, no caso de todos os modelos integrados, normalmente os melhores usam o Nano Banana, que é essa criação de imagens. E aqui a gente também consegue criar alguns vídeos. O limite são 3 vídeos de 8 segundos por dia, mas aqui são vídeos interessantes, então às vezes para algum teste é interessante utilizar essa criação de vídeos. E além disso, eles têm essa versão, que ainda, quando eles colocam esse laboratório, é que ainda está em testes, mas que é uma versão muito interessante. Então, nesse caso, ele, além de te trazer as informações de fontes confiáveis, e aqui ele necessariamente busca fontes confiáveis, ele traz uma interface mais interativa. Então, você vai ter botões clicáveis, você vai ver imagens. Então, aqui ele não me trouxe só uma resposta em texto, ele me trouxe uma resposta em texto já com uma imagem, para que eu possa entender melhor como funciona um eclipse. Aqui informações de por que isso acontece. Então, nesse caso, ele começa a explicar melhor, trazer informações muito mais estruturadas. Ele é muito bom para pesquisa, ele é interessante para design também, fora que tudo que ele traz aqui é interativo. Então, aqui eu perguntei sobre eclipse, não fui específico, e aqui ele explica tanto o eclipse solar quanto o eclipse lunar. Fora que aqui esses botões eles são clicáveis. Então, qualquer botão que eu tenha mais curiosidade sobre o assunto, eu posso clicar e ele vai discorrer um pouco mais sobre esse assunto aqui embaixo, além de trazer alguns tópicos relacionados. Então, lua de sangue, por exemplo, quando eu clico, ele já me traz a informação aqui embaixo que mantém a pesquisa. Então, nesse modelo, ele é bem interessante em relação à pesquisa, em pesquisa para informações reais, principalmente para design, para conseguir coletar algumas referências. E aqui ele sempre traz as fontes de onde ele buscou essa informação.
Às vezes demora um pouco para carregar, porque são várias fontes que ele usa, mas vocês já podem ver que esse modelo é bem interessante para pesquisas mais avançadas. Aqui, dentro do Gemini, a gente também tem agentes. Então, esses gens, eles são basicamente a contrapartida ali do modelo de agentes do GPT, mas aqui eles já têm alguns pré-setados. Então, a gente já sabe ah, alguns pré-definidos aqui pelo Google. A gente pode escolher algum deles, ou a gente pode criar um novo agente. Para criar um novo agente, a gente clica aqui. E muito semelhante ao que é o do Google, o do GPT, desculpa, vocês dão um nome, uma descrição e as instruções. Com isso, vocês conseguem testar o agente aqui à direita, além de vocês também poderem colocar o agente com ferramentas pré-definidas. Então, esse agente sempre vai apresentar um Canva ou é um agente específico para criação de imagens, etc. Muito semelhante com o que a gente tem na OpenAI. E aqui a gente também consegue adicionar alguns arquivos. Então, tanto arquivos brutos quanto arquivos de conexões do Google ou do Notebook LM, que é uma outra IA muito interessante para apresentação de informação, mas que por enquanto não é o nosso foco.